Olá pessoal, como que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Professor Maxwell novamente trazendo uma série de vídeos, sobre circuitos elétricos. Na última semana estávamos falando sobre os circuitos passa-baixa, né? Demos um exemplo de um circuito RL. Damos sequência hoje com os circuitos do tipo passa-alta, né? Vamos falar sobre os circuitos do tipo RL, como eles podem funcionar como um passa-alta, e também vou falar sobre um circuito RLC que irá se comportar como passa-faixa, né? Então, nesses dois casos, nesses dois tipos de circuito, eu vou dar exemplos e vamos exemplificar os resultados para que vocês possam verificar o funcionamento desses circuitos. Sempre importante também ressaltar que todas as simulações aqui, ou todos os resultados aqui identificados, vocês podem simular no software Multisim ou em qualquer outro software de simulação de circuito. Então aqui, no caso, é um circuito relativamente simples, que diz que é para nós considerarmos um circuito do tipo RL, de modo que ele opere como um filtro passa-alta, ou seja, é um filtro onde as altas frequências é que vão ter a preferência, né? Nas altas frequências que eu vou ter um máximo de ganho de potência, um máximo ganho de relação de tensão e por aí vai. Então, para tanto, eu peço para mim esboçar o filtro, né? Identificando a entrada e a minha saída. Geralmente a entrada sempre é dada, tá? O que muda o comportamento do filtro é a sua saída, a função de transferência, a equação da frequência de corte e determinar valores de RL que resultem em um filtro com frequência de corte de 15 kHz. Então aí que nós vamos começar. Então, partindo do item A, eu tenho um circuito que é do tipo RL, né? Um circuito onde eu tenho uma tensão de entrada que está sendo aplicada em um circuito série, né? Do tipo RL. Sabemos que essa impedância XL é igual a J ômega L, né? Sendo que nós vamos fazer uma relação em função da frequência, S é igual a J ômega, então SXL ficaria SSL. Bom, analisando as baixas frequências, se eu colocar uma frequência igual a zero aqui, ou bem próximo de zero, essa impedância XL, ela vai também se tornar próxima de zero, né? Então sabemos que toda impedância próxima de zero ela pode ser comparada a um circuito de baixa impedância, que é um curto-circuito, né? Se eu tenho um curto-circuito ou uma impedância baixinha aqui, eu não tenho tensão, né? Visto que tensão é corrente vezes impedância, né? Então, não tendo tensão aqui, quer dizer que nas baixas frequências eu tenho tensão igual a zero, ou seja, estou rejeitando as baixas frequências. Já quando eu coloco uma frequência muito elevada, essa impedância também se torna muito elevada, e ela se tornando muito elevada, ela pode ser comparado a um circuito aberto. Se é um circuito aberto, não tenho passar de corrente a este elemento, portanto, toda a tensão que está nesse componente ele vai todo para esse elemento aqui do indutor. Então, podemos dizer que essa tensão aqui, VI, ela tende a ser igual à tensão do indutor em altas frequências, com frequências muito elevadas. Que frequências é esta, tá, pessoal? Por exemplo, se a gente olhar no exercício anterior, são todas as frequências maiores do que 15 kHz. Né? Então, frequências com mais de 15 kHz têm um ganho de potência muito interessante aí para a saída neste elemento. Essas seriam as altas frequências. Né? Então, a alta frequência, sempre vai depender da frequência de projeto, ou a frequência de corte que eu quero para aquele circuito. E também pelos elementos do meu circuito, né? Se for ao eu conhecer os elementos e não conhecer a frequência de corte inicial.
Então, aqui nós temos a minha saída, né? A saída, então a resposta do item A seria este circuito onde eu identifico a entrada e a minha saída. O item B, ele pede a minha função de transferência, a mesma relação do item anterior, né? Se nós temos uma tensão de saída, essa tensão de saída pode ser dada pelo divisor de tensão entre esses dois elementos. Portanto, vamos dizer que a impedância deste elemento dividido pela somatória das impedâncias vezes a tensão de entrada. Sempre desta forma com relação à minha tensão de saída. Portanto, se fizermos uma substituição aqui das impedâncias, né, por SL, né, nós chegamos nesta expressão, onde eu tenho que a tensão de saída é igual a SL dividido por R mais SL. Já posso pegar esse VI aqui e passar dividindo, né? Então, nesse caso aqui, ficaria SL dividido por SL mais R. Percebam que a minha função de transferência, ela é a relação da minha saída pela entrada. Ela única e exclusivamente depende só dos elementos da minha rede, que são as impedâncias com referência à minha saída, né? E essa seria a minha relação para o meu circuito. Bom, sabemos que uma função de transferência para um passa alta, já apresentada nas últimas aulas, ela tem esta função. Percebam que ela é bem parecida, né? Porque nesse caso aqui, G de S é a relação de saída por entrada. No caso S, ele está multiplicado por 1. O S aqui está multiplicado por 1. E o ômega C aqui está relacionado a esse número que é relacionado ao valor da resistência. Nesse caso, o que eu preciso fazer? Sempre olhar o S ou a ordem de fator maior, né? Então aqui é o S elevado a 1. Então esse S elevado a 1 aqui, ele está sendo multiplicado por L. Então eu vou dividir todos os elementos desta minha equação por L. Né? Então eu vou ter aqui SL dividido por L vai me dar S, né? SL dividido por L também me dá S, mais R sobre L, né? Que é essa relação que nós temos aqui. Facilmente nós podemos comparar, né, agora esta equação com essa, onde nós temos que RL é igual à frequência de corte. Então, esta é a minha função de transferência, né, para o meu item B. Então, nesse caso, um circuito do tipo RL, ele vai ter esta função de transferência quando se comportado como um passa alta. Possivelmente, se nós alterarmos a saída, ou seja, o comportamento do meu circuito, se eu mudo a saída para cá, possivelmente ele vai funcionar como um passa baixa, esta função de transferência já não é válida. Tá? Sempre preciso ressaltar esta característica, que a função de transferência ela depende da minha relação saída pela minha entrada, ou seja, onde eu coloco a saída interfere nas relações da minha função de transferência. Passando aqui, nós temos a função de transferência novamente, a comparação com a minha equação característica de passa alta. Nesse caso, eu posso dizer que ômega C é igual a R sobre L. Essa equação aqui nós vamos utilizar para fazer o cálculo dos elementos, uma vez que, se nós temos uma frequência de corte em Hz de 15 kHz, percebam que sempre essa relação ômega é sempre dada em radianos por segundo, ok? Então, nesse caso, quando eu dou a frequência em Hz, nós precisamos passar ela para radianos por segundo, obrigatoriamente. Então, nesse caso, nós temos que ômega C é 2π vezes F. Então, fica 2π vezes 15.000 e nós temos esta relação para ômega. No caso aqui, eu fiz um pouco diferente das últimas aulas. Eu adotei aqui o meu elemento armazenador, que é, no caso, o meu indutor. Vou colocar de 10 mH, né?
Por que eu estou fazendo isso? Uma vez que eu posso colocar uma resistência variável, né, ajustável, ficaria mais fácil para ajustar esse resistor. Além dele também ter uma frequência de corte ajustável aí. Então, nesse caso aqui, ficaria a minha frequência de corte calculada por esta equação igual a R dividido pela a minha indutância, 0,01, que vai resultar aí para nós numa resistência de 942,47. Então, esse aqui é o projeto, né? Então, se nós voltarmos anteriormente, nós vamos ter o valor da minha indutância, que foi dado, né, 10 mH, e aqui aproximadamente 942 ohms de resistência para aquela frequência, né? Então, se nós simularmos esse circuito, vocês vão verificar essas características, né? E sempre interessante a gente dar uma olhada lá no Multisim e fazer essas relações. Bom, aí a gente vai agora para uma segunda parte, que é uma análise qualitativa de filtros de segunda ordem. Então, sempre filtros de segunda ordem vai aparecer aqui um indutor e um capacitor obrigatoriamente. Esses tipos de circuitos, eles são utilizados para seleções de frequência ou rejeições de frequência, que são filtros que são mais seletivos do que os filtros passa baixa e passa alta. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer uma relação de um circuito RLC série, onde eu tenho a saída no meu resistor. Então, o objetivo aqui é verificar qual é o tipo do filtro se nós colocarmos a saída neste resistor. Da mesma forma com que os outros exercícios ou os outros exemplos, nós vamos dizer que a tensão de saída é igual ao valor da resistência dividido pela somatória dos elementos em série, né? Um divisor de tensão, vezes a minha tensão de entrada. Então aqui nós temos R dividido por R mais XL mais XC. Então esta é a minha relação com relação à tensão de saída. Sabemos que XL e XC são dadas por essas expressões já colocadas no domínio da frequência. Sabemos ainda que se eu tenho um ômega igual a zero, a impedância, a relação, ou seja, a relação ômega vezes L é muito menor do que a resistência. Ou seja, eu tenho um curto-circuito. E 1 sobre ômega C é exatamente o contrário do meu indutor. Vocês podem perceber que sempre indutores e capacitores eles têm comportamentos contrários um ao outro. Enquanto um é um curto-circuito, o outro vai ser um circuito aberto. Se esse aqui é um curto-circuito e esse é um circuito aberto, não tem passagem corrente. Então, portanto, nesse extremo também não tenho tensão na minha saída. Então veja que ficaria desta forma a equação e a minha saída eu tenho uma tensão igual a zero. O mesmo acontece no infinito, só que agora o comportamento se inverte. Enquanto um é um circuito aberto, o outro é um curto-circuito. Então, ou seja, também a minha tensão também vai dar igual a zero. Veja que os dois extremos eu rejeito essas frequências extremas, né? Se nós voltarmos um pouquinho às nossas videoaulas, nós vamos verificar esse slide onde eu tenho uma área de rejeição tanto na baixa frequência quanto na alta frequência. Então, esta área de passagem aqui é uma área de seleção onde, por projeto, eu vou dizer, ora, eu quero uma seleção de frequência de uma frequência X até uma frequência Y. Esse aqui é o comumente chamado de passa-faixa. Então, nesse caso, o nosso circuito desempenhado de segunda ordem, ele é um circuito de passa-faixa, tá? Então, nesse caso, pessoal, sempre quando eu colocar uma saída
com relação ao meu circuito RLC no resistor, nós temos um passa-faixa, uma passa-faixa de frequência. Se a gente for fazer uma análise, um filtro de segunda ordem é uma relação de características de dois filtros de primeira ordem. Um filtro passa baixa e um filtro passa alta. Bom, então, para exemplificar esse problema, eu coloquei um seguinte exemplo. Ele está até dado num livro Nilsson, né, que vocês têm na bibliografia de vocês, disponível tanto na biblioteca virtual da Pearson, esse livro. Né, esse exercício está na página 400, se eu não me engano, que ele diz o seguinte: um equalizador de gráfico é um amplificador de áudio que permite as seleções de diferentes níveis de amplificação dentro de diversas regiões de frequência. Usando um circuito RLC série, escolha valores para RLC que resultem em um circuito passa-faixa capaz de selecionar entradas de frequências de 1 a 10 kHz. Então, aquela faixa de seleção ele vai de 1 até 10. Tal circuito poderia ser utilizado em um equalizador gráfico para selecionar, antes da amplificação, essa faixa de frequência dentro de uma faixa de áudio mais larga, em geral de 0 a 20 kHz. Percebam que é um exemplo clássico, né, de áudio, frequência, né, e toda vez que a gente fala em áudio, equalizador gráfico, faixa de áudio, nós podemos ter essas frequências nessas faixas. Então, aí um exemplo prático de um amplificador gráfico, um amplificador de áudio, para que a gente selecione frequências dentro de uma faixa de frequência. Pois bem, então nós temos o nosso problema, né, que ficaria desta forma. Já foi dito que aqui a tensão de saída é R dividido por R mais XL mais XC vezes VI. Vamos fazer a função de transferência, né, substituindo as impedâncias pelas respectivas características SL ou 1 sobre SC, conforme está aqui. Posteriormente, vamos já pegar essa tensão VI que está multiplicando e passar para lá dividindo, porque eu vou isolar isso aqui como se fosse uma função de transferência posteriormente. Também vou tirar o mínimo entre todos esses elementos, onde o mínimo é SC. Quando eu divido por 1, que é o que está dividido por R aqui, eu tenho SC vezes R, me dá SRC. SC dividido por 1, que é o que está abaixo de SL, ficaria SC. Vezes SL, eu tenho S ao quadrado LC. SC dividido por SC me dá 1 vezes 1, me dá 1 também. Então eu fico com essa expressão. Novamente a gente pode fazer aquela relação de multiplicar invertendo esses dois caras aqui. Então aí eu estou colocando em função da função de transferência, que no caso é aqui a tensão de saída pela tensão de entrada, R vezes o inverso dessa relação. Né? Então ficaria SC dividido por tudo isso que está abaixo. Bom, rearranjando essa equação, né, multiplicando R por SC, ficaria nesta forma. Aí a gente pode dividir a ordem de fator maior. Veja que aqui não é o 1, né? O elevado a 1 é o elevado a 2. E no caso elevado a 2, ele está multiplicado por LC. Então, por isso que eu vou dividir tudo por LC. Então, fazendo tudo dividido por LC, a gente tem SRC dividido por LC, ficaria R sobre L. S ao quadrado dividido vezes LC dividido por LC, os LC somem, fica S ao quadrado. SRC dividido por LC ficaria R sobre LS. E 1 dividido por LC ficaria 1 sobre LC. Então, nesse caso, esta é a função de transferência para este circuito, bem característica de um circuito passa-faixa.
Então, a equação característica de um passa-faixa já foi demonstrada como sendo βs dividido por s ao quadrado mais βs mais ômega n, né? Ômega n ou ômega c, frequência de corte, e no caso beta, a minha largura de banda, que nós já vamos falar um pouquinho sobre eles daqui a pouco. Né? Então, nesse caso, eu facilmente posso dizer que ômega n é igual a 1 sobre LC, que seria a minha frequência de corte, e minha largura de banda é igual a beta, né, que no caso seria igual a RL. Né? Veja que a beta está multiplicado por S, beta está multiplicado por S, então beta é igual a R sobre L. Aí voltamos ao nosso problema. Né? O que ele diz é, né, que a gente precisa especificar R, L e C, que resulta em um circuito passa-faixa capaz de selecionar entradas de frequências de 1 a 10 kHz. Então agora o que a gente precisa fazer é uma análise com relação a essas características. Então vamos lá. Bom, então esta aqui é uma resposta em frequência de um filtro do tipo passa-baixa. E nesse caso eu fiz exatamente do filtro que nós estamos estudando. Primeiro que a gente precisa analisar são as frequências de meia potência, né? Que são aquelas frequências onde nós temos os limites de passagem de frequências, não aqueles limites onde eu vou selecionar as frequências. Bom, essa relação ela é dada por uma frequência 1 e uma frequência 2. Percebam que, nesse caso, o meu circuito, como que eu fiz esses gráficos, né, pessoal? Só ressaltando, nós temos uma saída que ela é dependente de um resistor, de uma impedância indutiva e de uma impedância capacitiva. Eu fiz uma variação de frequência e para cada frequência que eu fiz essa variação, eu calculei uma tensão de saída, né, relacionada a uma tensão de entrada, então eu fiz esta relação somente, e aí eu acho esse comportamento em função da minha frequência. Tá? Claro que eu coloquei isso aqui em escala logarítmica, né, da forma com que está. Então veja que aqui nós temos um limite, né, de seleção inferior e um limite de seleção superior. Se nós voltarmos no slide anterior, ele fica claro que esse limite inferior é 1 e o limite superior é 10, que são as faixas de seleção de frequência. Tá? Essas faixas de seleção de frequência são delimitadas aqui em 10 a terceira e 10 a quarta, ou seja, 1 kHz e 10 kHz, conforme coloquei aqui ao lado. Essa distância que eu tenho entre o F2 e o F1 é o que nós chamamos de largura de banda, que é exatamente o que está dado na equação característica, ou seja, é a relação R sobre L. Essa relação R sobre L deve me dar a relação beta, mas só que esse beta ele é dado em radianos por segundos. Só essa ressalva que nós temos que fazer. Sempre esta relação aqui, pessoal, os limites que encontram o inferior com a minha curva de seleção aqui, ela vai extrapolar a 0,707, ou seja, 1 sobre raiz de 2, que é o que a gente fala de seleção em frequência de meia potência. Esse 0,707 seria a frequência de meia potência, tá? Ou seja, se nós temos o valor máximo relacionado à minha frequência de corte, né? Essa aqui seria a minha frequência de corte, então ela é o meu valor máximo. Esse valor máximo aqui, ele vai dar aproximadamente 70% do meu valor máximo. Voltando ainda, essa relação aqui, beta 2 menos beta 1, né? No caso, a frequência 2 menos a frequência 1, ela me dá 9 kHz. Né? Então, beta dado em Hz, essa distância aqui, ela é 9 kHz. Então, a minha faixa de seleção de frequência é 9 kHz. Veja que quanto maior é esta distância,
menor vai ser a qualidade, né? Menor a seletividade também. Então, quanto mais fino for essa relação, mais curto for essa relação, maior a seletividade do meu circuito. Nesse caso, não é um circuito que tem uma seleção interessante aí, mas para esse caso, que tem uma seleção que varia de 1 a 10 kHz, ok, não tem problema. Ok? Bom, como eu tinha dito, nós tínhamos aqui uma frequência central, que é uma frequência de corte, que também é calculada, depois eu vou mostrar para vocês como é calculada, mas é uma interessante aqui duas situações. Neste caso, onde eu tenho a minha frequência de corte, vocês podem perceber que é um valor máximo com relação à magnitude das minhas impedâncias, né? Então é aqui onde eu vou ter um melhor ganho com relação ao meu circuito, da relação saída pela entrada. Que se a gente extrapolar aqui para esse gráfico de baixo, onde eu tenho a fase, vocês podem perceber que a fase ela é igual a zero. Se a gente recordar, se eu pegar uma impedância com fase igual a zero, nós temos um circuito puramente resistivo, né? Então quer dizer que nesta frequência de corte, a impedância do meu indutor mais a impedância do meu capacitor, elas vão se anular, né? Então se eu, por exemplo, tenho aqui mais J10 e aqui menos J10, esses dois caras, a parte imaginária vai se anular desses dois caras, ou seja, eu tenho uma fase igual a zero. E isso vai ocorrer somente nesse ponto, ok? Então percebam uma outra característica. Se eu analisar aqui em frequências menores que a minha frequência de corte, a relação do meu indutor com o meu capacitor vai ser indutiva quando eu tenho uma frequência menor do que a minha frequência de corte. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho uma fase positiva, né? Então eu tenho uma fase positiva, ou seja, o número imaginário positivo. Se eu tenho mais J1, mais J2, mais J3, isso se refere a um indutor. E quando eu tenho uma fase negativa, ou seja, menos J1, menos J2, menos JN, J10, enfim, J qualquer coisa, nós vamos ter aí uma fase menos 90 graus, né? Então, ou seja, eu tenho um capacitor, né? Então, em altas frequências, esse circuito se comportará como um circuito resistivo capacitivo, e em baixa frequência nós vamos ter aí um circuito resistivo e indutivo, ok? Essa frequência Fn, ela pode ser calculada da seguinte forma. Como é uma escala logarítmica aqui e ela não tem uma divisão perfeita com relação a esta relação, a nossa frequência de corte ou frequência de ressonância vai ser igual a raiz de F1 vezes F2. Nesse caso, eu vou ter 1 vezes 10, e aí a minha frequência de corte aí vai ser de 3,16 kHz. E ele pode verificar se aqui tem 1, aqui tem 2, aqui tem 3 kHz, aproximadamente aqui, que é a minha frequência de corte. Então esse exemplo aqui é exatamente do problema que nós estamos estudando. Bom, mas para que eu tenha isso aqui, eu preciso calcular os resistores, indutores e capacitores de forma correta. Senão eu não vou conseguir ter essas características. Então vamos lá. Então a minha frequência de corte, vou colocar em radianos, então 2π vezes 3,16, que é a frequência encontrada aqui, né? A minha largura de banda, que é 9 kHz vezes 2π. Vou adotar um capacitor igual a 1 microfarad. Assim eu posso especificar L como... Aí veja, se eu tenho ômega n ao quadrado, o ômega n eu tenho, então o quadrado também tem, igual a 1 sobre o C
eu atribuí um valor qualquer e sempre você pode escolher esse valor, tá, pessoal? Vocês escolhem um para calcular o outro. Aqui o indutor é o que eu quero calcular. Então, nesse caso aqui, ficarei substituindo os valores, a gente chega aí num indutor igual a 2,53 mA. Continuando, né? Então, o beta é a relação de R sobre L. Então, se eu tenho beta, tenho L, eu consigo calcular quem que é o meu resistor. Então, substituindo os valores, a gente chega aí num resistor de 143,07. Bom, pessoal, então hoje eu gostaria de ter mostrado esses exemplos para vocês, né? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Sugiro que vocês simulem esse exercício, né, esse circuito, tanto o primeiro quanto o segundo, lá no Multisim, né? Simulem esse circuito lá, atribuam os valores calculados em projeto para que vocês consigam verificar a efetividade deste filtro. Então, como atribuição para hoje, faço essas sugestões. E também, pessoal, gostaria de agradecer aí a companhia de vocês durante todo esse tempo. Está sendo muito bacana aí, apesar da distância, né? Mas espero que a gente tenha logo um contato breve presencialmente. Então, por agora, gostaria de desejar também saúde para todos nós e que todos passem essa pandemia aí da melhor forma possível. Pessoal, um grande abraço e até a próxima semana.